Vamos falar sobre 4 princípios para nós termos uma oração eficaz. O primeiro princípio para nós termos uma oração eficaz é nós pedirmos a Deus, é nós apresentarmos a Deus os nossos pedidos. Amém? Esse princípio de petição da oração talvez seja o mais praticado por aquelas pessoas que acreditam no poder da oração. E o texto que sustenta essa verdade se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca, acha, e ao que pede, abre-se-lhe-á. Amém? Então, nós precisamos, meus queridos irmãos que me ouvem, levar até Deus as nossas petições. Porque muitas das vezes nós não recebemos de Deus pelo simples fato de nós deixarmos de pedir. Então, talvez você esteja nesse momento enfrentando uma grande dificuldade e você tem deixado de ver a intervenção de Deus pelo simples fato de você não apresentar a Deus a tua necessidade. Você tem recorrido a muitas formas de tentar solucionar o seu problema, mas você não tem se colocado diante de Deus para pedir aquilo que você tanto necessita. A Bíblia diz: pedi e dar-vos-se-vos-á. Buscar e vocês vão encontrar, bater e a porta vai se abrir. Então nós precisamos, nesse momento de dificuldade, em todos os momentos, aprender a levar até Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades. Numa outra passagem, lá na Carta Universal de Tiago, diz que nós não temos porque nós não pedimos. E talvez você até já pediu de Deus aquilo que você precisa. Mas talvez o que esteja faltando nesse momento é você ter a fé de insistir em pedir aquilo que você está necessitando. Tem gente que pensa que pedir a Deus a mesma coisa, ou seja, fazer um pedido a Deus várias vezes, isso significa falta de fé, né? Tem gente que pensa assim: eu já orei a Deus uma vez, e se eu pedir de novo, isso vai significar uma falta de fé. Não, isso não é verdade. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz que nós devemos orar, nós devemos pedir e nós devemos insistir em oração, perseverar na oração. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava ali passando por aquele momento antes da cruz, o que ele fez? Ele orou 3 vezes pedindo a Deus a mesma coisa. Ele orou dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas assim como o Senhor quer, que seja feita a tua vontade. Jesus, ele fez o mesmo pedido 3 vezes. Então, você orar, você insistir na oração, fazendo o mesmo pedido, isso não significa falta de fé. Pelo contrário, isso significa uma expressão de fé. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para termos uma oração eficaz é pedir e insistir na oração. Amém? A segunda coisa que nós precisamos entender para que a gente tenha uma oração eficaz é que na oração nós precisamos confiar na bondade de Deus. Amém? Porque o nosso Deus, ele é bom. Mateus, ainda no capítulo 7, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós,
Pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Então, na oração, nós precisamos ter em mente que o Deus a qual nós estamos recorrendo, o Deus ao qual nós estamos clamando, nós estamos falando, nós estamos orando, nós estamos pedindo a um Deus que é bom. O Senhor Jesus disse, olha, se nós, com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, com toda a nossa inclinação a fazer aquilo que é errado, se nós, mesmo assim, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Deus? O nosso Deus que é completamente bom, o nosso Deus que é totalmente bom. Então, eu falo para você nesse momento, você que está passando por dificuldade, você que está enfermo nesse momento, você que tem alguém que está passando por um momento dificílimo, ore, fale com Deus, clame a Deus e confie que o Deus a qual você está clamando é um Deus que é bom. Se nós que somos maus, diz a palavra, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Deus, que excede infinitamente em bondade do que nós. Deus é infinitamente bom, Deus é completamente, totalmente bom. E na oração nós precisamos ter isso em mente. Amém? Glória a Deus. A terceira coisa que nós devemos fazer na oração, para que a nossa oração seja eficaz, é que na oração nós devemos fazer os nossos pedidos com fé e não duvidando. Tiago capítulo 1, versículo de número 6 diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Então muitas pessoas até oram, até fazem os seus pedidos, mas essas pessoas ficam sem uma resposta, porque na oração eles fazem o seu pedido duvidando. Eles fazem o seu pedido, mas eles não fazem confiando, crendo de que Deus é bondoso, de que Deus vai estender a mão para ela. Amém? Então nós precisamos na oração pedir com fé, pois a palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é alguém que vai até Deus com fé. Nós precisamos na oração orar com fé, orar com convicção, orar com a certeza de que a resposta ela virá, que o socorro de Deus virá até nós, que Deus há de intervir nas nossas causas. Amém? Então na oração nós precisamos orar com fé. Amém? Glória a Deus. E o quarto princípio para nós termos uma oração eficaz é que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 5, versículo de número 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Então na oração, nós também precisamos orar pedindo segundo a vontade de Deus. A oração, ela não tem por objetivo satisfazer as nossas vontades. Não é isso que nós buscamos na oração. Na oração, nós devemos orar segundo a vontade de Deus. É a vontade de Deus que deve prevalecer e não a nossa. Porque Deus, ele sabe exatamente aquilo que aquilo que nós necessitamos e sabe aquilo que nós estamos precisando. Às vezes nós desejamos determinadas coisas, mas isso que nós estamos desejando, muitas das vezes não está alinhado com a vontade de Deus. Então na oração nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Mais uma vez eu gostaria de usar o exemplo do Senhor Jesus no Getsêmani.
Jesus ele orou dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, né? Contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Então, na oração é a vontade de Deus que deve ser buscada, é a vontade de Deus que deve prevalecer sobre a nossa vontade. Amém? Porque Deus, meus irmãos, a vontade de Deus, como diz a sua palavra, é boa, é perfeita e é agradável. Muitas das vezes a gente está pedindo algo baseado naquilo que nós estamos vendo aqui diante dos nossos olhos, mas nós não conseguimos olhar além. E o nosso Deus, ele conhece as coisas além daquilo que nós estamos vendo. E Deus sabe exatamente aquilo que é melhor para cada um de nós. Amém? Então, na oração, nós devemos buscar alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E é a vontade dele que deve ser buscada e deve ser feita. Amém?